As pessoas elas não perceberam a importância que tem o Espírito Santo. Na verdade, eu vou ser sincero com você. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem nada. Alguém fala, pastor, mas o senhor está superestimando a importância do Espírito Santo. Não sou eu que estou superestimando. Eu aprendi com o Senhor Jesus a importância do Espírito Santo. Olha só, Marcos capítulo 3, o verso é o 28. E está escrito da seguinte maneira: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou blasfêmia contra Deus poderão ser perdoados. Você está vendo que os pecados que as pessoas cometem, blasfêmias contra Deus, poderão ser perdoados. Qualquer pecado, pastor, qualquer blasfêmia, qualquer besteira que se fala, que se faça, qualquer, contra Deus, contra o Senhor Jesus, você está compreendendo? Podem ser perdoados. Agora no versículo seguinte: mas, olha só, cuidado com as tuas palavras. Eu fico vendo brincadeiras. Eu quase uma vez mandei um pastor que eu tenho o maior carinho por ele, mesmo, mas quase mandei ele embora do ministério. Por quê, pastor? Porque eu contei ele contando uma piada, como se imitando lá o Pato Donald, como se estivesse imitando o Espírito Santo falando em línguas. Eu achei aquilo um absurdo tão grande que eu quase mandei ele embora. Por quê, pastor? Porque você não brinca com o Espírito Santo não, irmão. Você não brinca não. Você tem a ideia, o Senhor Jesus ele fala da seriedade em relação ao Espírito Santo tão grande que ele falou: se você pecar contra mim, se você pecar contra Deus, qualquer pecado que você fizer contra mim, contra Deus, isso Jesus falando, ou seja, contra ele, ele se intitulava e se intitulou Filho do Homem. Então qualquer pecado que você cometer contra o Filho do Homem, qualquer pecado que você cometer contra Deus, tem perdão. Mas todavia, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Se a pessoa pecar contra o Espírito Santo, não tem mais jeito para ela, irmão. Não tem mais jeito para ela. Você tem que entender a importância do Espírito Santo. Tem pessoas que não se preocupam em ter o Espírito Santo. A Bíblia chega a dizer que o Espírito Santo é a garantia das promessas que foram feitas a nós. Ou seja, quem não tem o Espírito Santo não tem a garantia da salvação, porque o Espírito Santo é a garantia da salvação. Uma vez até fiz uma brincadeira, porque nos Estados Unidos você que não é natural dos Estados Unidos, você precisa de uma coisa chamada green card. Então o que acontece? Eu estava explicando para as pessoas que o Espírito Santo é o green card do reino dos céus. Quem não tem não entra, quem não tem não permanece, quem não tem não pode ficar. Então você tem esse entendimento com você. Qualquer pecado que você cometer contra Deus, contra o Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus, ele tem perdão. Contra o Espírito Santo não tem não. O Espírito Santo é o mediador, irmão, entre nós e Deus. O Espírito Santo, ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você pecar contra o Espírito Santo, você não tem mais porta de acesso a Deus. Você está compreendendo? Ele é a porta de acesso a Deus, pastor? Ele é a porta de acesso a Deus. As pessoas elas não se importam, talvez porque a culpa é nossa, né? Porque quando a pessoa não aprende a ler certas palavras, a culpa é do professor que não ensinou ela a ler. Então a culpa é nossa, dos pregadores, que não enfatizamos a importância do Espírito Santo. Ele é fundamental, irmãos. Ele é necessário. Mas quando eu digo que o Espírito Santo é necessário, não é só ter o batismo com o Espírito Santo. É necessário ter um relacionamento com o Espírito Santo. Um relacionamento. Para isso eu vou ter que ter intimidade, eu vou ter que me aproximar, irmão. Eu vou ter que ser uma pessoa que me dedico em oração. Eu estava prestando atenção em Elias. Poxa vida, Elias ele escutou barulho de águas numa época de seca. Não chovia há 3 anos e 6 meses. Era uma seca tremenda. As pessoas estavam perecendo por causa da seca, as pessoas estavam morrendo por causa da seca, os animais estavam morrendo por causa da seca, a fome estava destruindo a vida das pessoas por causa da fome. Olha a seriedade da coisa. Mas Elias, ele tinha o que? Comunhão com Deus, e ele ouviu o barulho das águas. Olha só,
Isso ele ouviu antes de mandar o auxiliar dele ir lá olhar. E o auxiliar dele foi, olhou uma, olhou duas, olhou três, olhou quatro, cinco, seis, sempre vindo com uma palavra negativa, não vi nada. Na 7ª vez ele falou, eu vi, mas é quase nada, né? Eu vi uma nuvem, como se fosse um punho da mão de um homem. Ele falou, manda Acabe correr, porque vem tempestade aí. Mas ele já tinha ouvido o barulho das águas. A pessoa que tem comunhão com Deus, a pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo, que tem um relacionamento com o Espírito Santo, ela consegue perceber coisas que outras pessoas não conseguem. Elas conseguem ver coisas que outras pessoas não conseguem ver. Mas é preciso um relacionamento, irmãos. É preciso gastar tempo. Relacionamento você gasta tempo. Você gasta tempo conversando, você gasta tempo aprendendo, você gasta tempo estudando, você gasta tempo lendo a Bíblia. Mas a maioria das pessoas, apesar de frequentarem a igreja, elas não querem gastar tempo com Deus. As reuniões tem que ser assim, tipo relâmpago, tudo muito depressa, muito rápido. Sabe por quê? Porque a irmã tem que pegar o ônibus, sabe? Porque tem um compromisso, porque isso, porque tem aquilo. Os que se candidatam a serem obreiros da casa de Deus estão sempre com pressa, porque tem coisa para resolver, tem situação para fazer. Está todo mundo sempre correndo quando se trata das coisas de Deus. E aí é complicado, irmão. Por quê, pastor? Porque para ter um relacionamento eu vou ter que gastar tempo. Eu vou ter que gastar tempo. Você está compreendendo? Eu vou ter que gastar tempo. Um casamento, irmão, que o marido não gasta tempo para ouvir a esposa, não gasta tempo para ouvir o marido, para conhecer as necessidades, o que está sentindo, o que está pensando. Irmão, esse casamento não vai muito longe. Não vai muito longe. É a mesma coisa, é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos que gastar tempo para compreender. Olha, eu vou ser sincero com você, irmãos. Vou ser sincero com você. Eu sempre fui um homem de oração. Eu sempre me dediquei à oração. Não me dedico tanto hoje como eu já me dediquei, mas Deus tem me chamado a me dedicar um pouco mais, novamente. Mas em média eu orava 4 horas por dia. Em média, pastor, em média, todos os dias, da meia-noite às 3 da manhã, e durante o dia, das 11 ao meio-dia. Isso diariamente, com raríssimas exceções. Eu não me importava se era domingo, eu não me importava se era feriado, eu não me importava com nada disso. Aí a gente vai crescendo muitas vezes, e nesse crescimento você se dedica muito à obra de Deus e pouco a Deus. Ou seja, você se dedica muito aos serviços de Deus, né? A atender as ovelhas, a auxiliar as ovelhas, a cuidar das ovelhas, e acaba com um relacionamento com Deus se tornando um pouco negligente. E é um erro. Por quê, pastor? Porque é necessário esse relacionamento. Eu até estava conversando com o marido da minha filha hoje, ele é pastor também. Eu estava falando para ele, rapaz, o que eu já não comi na minha vida, a vida toda, né? Teve época que eu comia 1,5 kg de comida por dia, se deixasse. Teve uma época que era 1 quilo. Teve uma época que era um pouco menos, teve época que era um pouco mais. Eu estou com 52 anos, o que eu já não comi na minha vida? Muito, né? Só que se eu parar de comer, eu vou morrer. Por mais que você tenha se dado a Deus, pastor, eu sempre me dei, eu tenho uma vida toda com Deus, tenho 30 anos com Jesus, 40 anos com Jesus, eu já orei muito, pastor, já jejuei muito, pastor, já li muito a Bíblia, pastor, já vi muito a igreja, pastor, mas só que se separar, você morre. Você tem que continuar. Por mais que eu já comi na vida, já comi, irmãos. Vou falar para você, mas se eu parar de comer, eu morro, eu preciso me alimentar. Ou seja, por quê? Porque o meu corpo precisa de energia. Você está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Você já orou muito, já leu muito, já se deu muito, já se dedicou muito, mas hoje você parou. Hoje você parou. Eu estou falando para você o que Deus tem falado comigo. Deus tem falado comigo. Um outro dia eu estava orando, eu estava na presença de Deus, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, o Senhor não me usa mais como o Senhor usava antes. Sabe o que Ele falou para mim, irmão? Ele falou, você não se dá a mim mais como você se dava antes. Porque a gente fica olhando para trás. Eu fiz, eu orei, eu jejuei, eu clamei, mas só que nós não vivemos no passado, o que passou, passou. E hoje? Como é que está hoje o teu relacionamento com Deus? Como é que está? Você está orando, você está lendo, você está se dedicando como você se dedicava antes?
pastor, hoje eu já não me dou tanto. Então aí que está o erro, aí que está, você parou. Não pode parar. Tem que continuar. Você se empenhou, você se esforçou, você chegou até aqui. É um caminho. Se você parar, corre o risco até de você regredir. Você tem que continuar a tua caminhada. Você está entendendo o que eu estou falando, senhor? Quantos aqui já oraram? O pastor orava, mas não ora mais. Pastor, mas eu lia tanto, não lê mais. Pastor, eu vinha tanto assim na igreja, mas não vem mais. Pastor, olha, eu era um obreiro, pastor, que eu me dedicava, mas não se dedica mais. Eu não posso ficar olhando para o que eu fiz. Eu tenho que ver como é que está hoje, o que eu estou fazendo hoje. Irmão, eu, Antônio Júnior, eu já jejuei uma semana direto. Começar no domingo à noite e até outro domingo de manhã. Mas isso aí já foi. 3 dias de jejum era comum, mas isso aí já foi. 4 horas de oração era diária, mas isso aí já foi. É hoje. O que interessa é hoje, é isso que eu quero que você entenda. Tem pessoas que já se dedicaram tanto, mas hoje não se dedicam mais, como se dedicavam. Irmão, é muito sério. Você tem que valorizar o teu relacionamento com o Espírito Santo. É importante que você entenda isso. Você compreende? Deus já me usou de tantas maneiras. Eu me lembro de um rapaz que ele estava no hospital, inclusive pai da esposa de um pastor hoje da região de Campinas, e esse rapaz ele tinha tido um infarto, e ele fez uma cirurgia do coração, e os médicos então decretaram: está morto. E era uma segunda-feira, eu estava com os obreiros na igreja, nós estávamos orando, aí chega a notícia para Osmarina, que é a esposa desse pastor da região de Campinas, hoje, na época ela era minha obreira, ele era meu auxiliar na época, e a notícia chegou: seu pai faleceu. E a família começou ali, se abraçaram, todo mundo chorando. Então vamos providenciar para poder fazer o velório, para fazer o enterro. E eu falei para Osmarina, vem cá. Falei, vem cá, vamos orar pela família, para Deus consolar a família, porque perder alguém assim é duro. E eu comecei a orar. Só que a minha oração foi dirigida pelo Espírito de Deus. Em vez de eu orar a Deus para consolar a família, eu orei a Deus para que Deus trazia ele de volta. E eles estavam levando ele, e de repente no carrinho, para a pedra, de repente ele levanta no carrinho. O enfermeiro quase foi para o carrinho. Levou um susto tremendo. O cara está morto, de repente o cara levanta. E ele viveu mais 3 meses. Naqueles 3 meses ele organizou a vida dele. Toda pessoa que ele falou de Jesus naqueles 3 meses, todas as pessoas que ele falou de Jesus para elas, todas elas se converteram a Cristo. E depois, foi 3 meses, depois de 3 meses eu fiz o velório dele mesmo. Mas ele voltou para cá. Eu já vi Deus fazer coisas extraordinárias. Mas por quê? Havia uma atividade, uma comunhão, uma entrega. Agora, como que você quer que aquela palavra, que aquele que crê em mim fará obras iguais ou maiores do que as minhas, porque eu vou para o Pai? Como que você quer que essa palavra ela seja atuante na tua vida, se você não tem a comunhão que Jesus tinha? Jesus tinha dia que orava 10 horas por dia. Já teve situação de você olhar na Bíblia que ele começou a orar às 6 da tarde, foi até às 4 da manhã. Conta aí, dá 10 horas de oração. Como Deus usou aquele homem chamado Saulo, né, pastor? Que se tornou Paulo. Paulo se tornou Saulo, é a mesma coisa, só muda por causa da língua só, mas Saulo e Paulo é a mesma coisa. Mas quando ele encontrou Jesus, ele ficou 3 dias orando em jejum. Quantas vezes na tua vida você tirou 3 dias de jejum para orar? Quantas vezes? Talvez nunca na tua vida toda com Cristo você tirou 3 dias para orar. Mas ainda é tempo. O Senhor Jesus disse que enquanto é dia pode se trabalhar. Ainda é tempo. Ainda é tempo de você procurar um relacionamento mais profundo com Deus, para Deus começar a usar você para ajudar o seu marido, para ajudar o seu filho, para transformar a sua própria vida. Você está compreendendo, senhor? Não? Mas é preciso ter um relacionamento. Tem pessoas que aparecem aqui nessa igreja, aqui, de vez em quando. Eu fico vendo, agora há pouco eu vi um casal entrando que eu só vejo de vez em quando. Não pode. Você tem que ter compromisso, você tem que ter responsabilidade.
pastor, aqui o senhor é muito duro, né? E está sempre dando bronca. Irmão, a Bíblia diz que a autoridade, quem tem que temer é quem faz o que é errado. A Bíblia diz que não temer as autoridades, faça o que é bom e você terá louvor dela. É o que a Bíblia diz. Só é repreendido aquele que está errado. Aquele que não está errado, ele não tem motivo para ser repreendido, ele não vai ser repreendido. E se você está sendo repreendido, você louve a Deus, porque Deus repreende quem Ele ama e açoita aquele que Ele tem por filho. Enquanto Deus está me chamando a atenção, Ele está dando oportunidade para mim. A hora que Ele parar de chamar a atenção, acabou a oportunidade para mim. Lembra-se de Herodes? Eu falei há pouco tempo para vocês de Herodes. Quantas vezes João, que estava lá no cárcere, falava com Herodes, e a Bíblia diz que Herodes não sabia o que fazer cada vez que João falava com ele. E João falava sério com ele, falava para ele, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão? O João repreendia ele ficava sem saber o que fazer. Até que um dia João morreu. A porta para ele entrar no reino dos céus se fechou quando João morreu. Acabou para ele. Ele teve a oportunidade de estar cara a cara com Jesus. E Jesus não lhe dirigiu palavra nenhuma. Ele insistiu e Jesus não falou nada para ele. Acabou a oportunidade dele. Então, quando Deus parar de falar com você, irmã, ou irmão, quando Deus parar de falar com você, porque acabou a oportunidade para você. Enquanto Ele estiver falando, você louve a Ele e procure se consertar, se corrigir. Para com esse negócio de brincar de Jesus, ficar vindo na igreja de vez em quando. Você não tem responsabilidade. Agora fica colocando desculpa em pandemia, mas só que não tem desculpa em pandemia para ir em encontro de família. Aí não tem desculpa, né? Aí não tem desculpa. Churrasco de família pode. Não tem problema que tem pandemia. Vamos acordar, pessoal. Vamos levar Deus a sério. Não adianta mudar para 2021 se eu não mudar a minha atitude. A minha vida vai mudar se eu mudar a minha atitude. Não é porque mudou o ano que vai mudar a minha vida, não. A minha vida vai mudar se o meu comportamento mudar. Se não mudar, vai acontecer do mesmo jeito. Vai ser da mesma maneira. Eu fico vendo uma irmã, eu vejo de vez em quando essa irmã, ela até cruzou comigo aqui no meio do corredor. Uma vida sempre com dificuldades, mas não leva a Deus a sério. Pastor, o senhor está me julgando? Eu não estou te falando a verdade, não estou te julgando não. Aparece de vez em quando na igreja, eu vejo de vez em quando eu vejo. De vez em quando eu vejo. Como é que a vida vai mudar? Como é que as respostas vão chegar? Como é que o socorro vai chegar? Eu tenho que ter um relacionamento, e tenho que ter um relacionamento com compromisso com Deus, na casa dele, na minha casa, no meu local de trabalho, na rua, quando eu ando, em todo lugar. Eu tenho que mostrar ele através da minha vida. Você compreende, sim ou não? Presta atenção numa coisa importante, eu mostrei para você, o pecado contra o Espírito Santo. Eu mostrei para você. Se pecou contra o Espírito Santo, você esquece. Atos 7:51. Atos 7:51, dá uma olhada. Olha o livro de Atos, capítulo 7, versículo 51. Quantos de nós, irmãos, estamos vivendo isso aqui, E Estevão terminou dizendo: como vocês são? Como é que é, pessoal? Lê comigo. Como vocês são? Como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo. Como sois, como seus antepassados. Irmão, a pessoa rejeita, ela resiste ao Espírito Santo. Deus fala com ela, mas ela resiste, ela não quer fazer. Às vezes já aconteceu isso até na hora que está orando. Começa a orar e Deus lembra uma pessoa que ofendeu ela. Lembra que ela tem que perdoar essa pessoa. Ela, não, mas é que o senhor não sabe que eu passei. Deus até discute com Deus. Ela resiste ao Espírito Santo. Ela resiste. Ela não obedece. Ela não se inclina. Irmão, o Espírito Santo falou com você. É para você mudar. Eu lembro, eu estava orando, eu estava diante dele. Quem está acostumado a orar sabe quando chega diante do trono da graça. E eu falei, Deus, o Senhor não me usa como o Senhor usava antes. Ele falou, você não se dá a mim como você se dava antes. O que ele estava falando para mim? Muda. Aí eu resisto, não mudo. Vou ficar murmurando. Eu vou ficar reclamando. Porque a minha vida ela vai continuar uma vida sem sal, sem açúcar, uma vida sem graça. Que culpa Deus tem nisso? Que culpa Deus tem nisso? Somos nós
que resistimos ao Espírito Santo. Somos nós que somos surdos para ouvir a orientação que Ele nos traz. Nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Se nós queremos uma vida dirigida pelo Espírito Santo, nós temos que aprender a ter comunhão com Ele. Para com esse negócio, igreja, de vir de vez em quando na igreja. Para com esse negócio de uma hora vai aqui, uma hora vai ali, outra hora vai aqui. Para com esse negócio, assuma uma responsabilidade diante de Deus. Muda o teu comportamento, aí sim você terá um 2021 de bênçãos. Aí sim você terá um 2021 de alegria. Agora não pensa você que 2021 vai ser um ano diferente que foi em 2020, se você não mudar o comportamento. Mudança de vida requer mudança de comportamento. Se não houver mudança de comportamento, jamais haverá mudança de vida. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Irmão, não se entristeça com o Espírito Santo. Não se entristeça comigo, não. Porque se eu estou falando com você, porque Deus está amando você. Você está entendendo? O que você precisa é mudar o teu comportamento diante de Deus. É isso que precisa, para que Deus possa se manifestar a seu favor. Para que Deus possa trazer a você, inclusive, a resposta das tuas orações. A resposta às tuas orações. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Irmão, que Deus possa falar mais ao seu coração. Mas a verdade é que sem o Espírito Santo você não tem nada. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. E se nós não mudarmos o nosso comportamento, não adianta nem, como diz outro, olhar torto para mim. Se não mudarmos o comportamento, a nossa vida não muda. Não muda. O Senhor Deus, Ele falou claramente: eu vos fiz subir do Egito, para que vocês fossem santos, como eu sou santo. Ou seja, Deus chamou a mim e você, para que nós andássemos em novidade de vida. Nós temos que ter um outro tipo de vida. Se era para mim ter a mesma vida que eu tinha no mundo, é melhor ficar no mundo. Não, Ele me chamou do jeito que eu era. Não interessa se eu era adulto, não interessa se eu era homossexual, não interessa se eu era ladrão, matador, não interessa o que eu fazia. Ele me chamou para ter uma vida diferente, uma vida segundo a orientação da palavra. E eu tenho que abrir meu coração para viver essa vida. E não é ser um crente religioso, não, porque isso não vai ajudar ninguém. Eu saí da religião católica para me virar religioso evangélico. Saí da religião budista para virar religioso evangélico. Saí da mesa branca para virar religioso evangélico. Não adiantou nada, eu só mudei de religião. O que eu tenho que conhecer é Cristo e viver Cristo, a palavra de Deus. E ter o Espírito Santo como meu guia. Como meu guia, pastor, sim. Como alguém que me pegue pela mão e me direcione para onde eu tenho que ir e o que eu tenho que fazer. O Espírito Santo fala, irmão. Ele tem voz. A minha ovelha, essa, ouvirá a minha. Se você é ovelha, você ouve. Não é no ouvido, não. Não é no ouvido, é aqui dentro. É uma voz interior. É uma voz interior. E é fácil de saber quando o Espírito Santo está falando e quando não está. É fácil, pastor? É fácil. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo fala sempre em conformidade com a palavra. No mínimo nós temos 3 vozes que falam dentro de nós. Uma é a nossa mesmo, da nossa consciência. Outra é de Satanás. Que é isso, pastor? Satanás fala. E outra é do Espírito Santo. E dá para separar. Se eu chegar, eu nem preciso chegar na porta da minha casa. Se eu chegar na esquina da minha casa e falar, a minha esposa sabe que eu estou falando, porque ela me conhece. Ela vive comigo há tantos anos. Ela conhece a minha voz. Ela sabe diferenciar. Meu filho quer imitar a minha voz às vezes, é até parecida, mas ela sabe diferenciar. Quem não convive com ele pode até se confundir. Eu lembro do meu filho fazendo uma maldade com o auxiliar que eu tinha, o Wellington, hoje ele é pastor, e ele catou meu Nextel na época. Eu tinha um outro que ficava na igreja. Ele catou meu Nextel e falou assim: Wellington. Ele, pois não, pastor. Falou: Wellington, eu estou te mandando embora agora. Ele, pastor, o que eu fiz, pastor? E eu estava do lado. Falei: Alexandre, para com essa brincadeira, irmão. O rapaz acreditou que era eu. Agora, manda ele falar com a minha esposa para Bela. Ela fala: não, eu sei que é você. Conheço seu pai. Então, quem tem comunhão com o Espírito Santo sabe quando ele fala. Você sabe que uma vez eu estava em São José dos Campos e eu estava orando, e eu estava em dificuldade financeira, e na oração me veio uma voz no meu interior. Eu sempre gostei de carro, e eu tinha na época um carro que era um carro
da época, que era um dos melhores da época, era o Tempra, era o carro do momento. Eu tinha um Tempra na época, era 92, ele tinha saído há pouco tempo, era um lançamento, era um carro do momento. Eu tinha um azul cristal, como diz o outro, era um carrão. E aí a voz falou assim: rapaz, é simples, é que você é orgulhoso demais, é vaidoso demais. Vende esse carro, você paga tudo que deve, compra um carro mais simples e ainda vai te sobrar dinheiro. Eu falei: puxa vida, é uma boa ideia, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Aí uma voz, essa voz estava bem longe, aí uma voz bem próxima: ore pela cidade, ela prosperará e tu prosperarás também. Falei: está amarrado, Satanás, não vou vender nada, o que eu tenho que fazer é orar para Deus abençoar as pessoas, elas prosperarão e eu prosperarei também. Cuidado, tem a voz que é de Deus e tem a voz que é do diabo e tem a voz que é sua. Mas se você estiver perto, se você estiver tendo um relacionamento, você sabe diferenciar a voz do Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você sabe diferenciar. Mas é preciso ter a proximidade, é preciso ter a comunhão. A minha esposa, ela conhece a minha voz porque ela está comigo há mais de 35 anos. Não tem como não conhecer. Como eu conheço a dela também, não tem como não conhecer. Pode colocar 50 mulheres para falar ao mesmo tempo e continuar falando que eu vou até ela. Pode me vendar, eu vou até ela pela voz dela. Por quê? Porque eu a conheço há muitos anos, tenho um relacionamento com ela. Então você pode estar em qualquer tipo de situação, qualquer tipo de circunstância. Se você tiver um relacionamento com o Espírito Santo, quando ele falar com você, você vai saber o que ele está falando. Você está compreendendo? Ele não é Deus de confusão, mas é preciso ter relacionamento, é preciso ter intimidade. E como é que você vai ter intimidade vindo na igreja cada 15 dias? Lendo a Bíblia de vez em quando, orando só quando a coisa aperta? Como é que você vai ter intimidade? Você não vai ter intimidade. Tem mais não ter intimidade. Às vezes aquela pessoa que você vê de vez em quando, ela fala: ai, é que eu não reconheci a tua voz, Maria. Tudo bem? Não é isso? Está na hora de mudar o comportamento. Está mudando o ano, a vida vai continuar do mesmo jeito se não mudar o comportamento. Se mudar o comportamento, pode ter certeza que você vai ter um ano realmente novo, uma vida nova, uma vida abençoada pelo Espírito Santo. Procure esse relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave. Estou te dizendo, o Espírito Santo é a chave para o sucesso. O Espírito Santo é a chave para a felicidade. O Espírito Santo é a chave para a salvação. Estou te dizendo, procure conhecer o Espírito Santo. Não é só ser cheio do Espírito Santo, é ter um relacionamento com ele. Você entendeu, sim ou não? Por quê, pastor? Porque ele é uma chama que se apaga se você não colocar a lenha necessária. Você está entendendo ou não? Glória a Deus. Que Deus possa falar mais no seu coração. Você que está em casa, feliz ano novo, que a bênção do Espírito Santo esteja sobre você. Mas eu repito, sem relacionamento, tua vida vai continuar. Foi difícil para você? Pastor, foi terrível. Então, com o Espírito Santo teria sido fácil. Se envolva com ele, tua vida será diferente. Forte abraço, Deus te abençoe.